Fala galera, está no ar mais um episódio do Manchete Esportes e a minha companhia, como vocês podem perceber, é ele, como sempre ele, João Baltazar. E dessa vez, né, João, nesse sextou de hoje, nós vamos debater muito sobre o futebol internacional. Afinal, foi semana de Libertadores e semana de Sul-Americana e vamos fazer um balanço também sobre a polêmica do Fla-Flu. Os times nem entraram em campo, nem voltaram a treinar, no caso do Flamengo, né, voltou hoje de manhã, ainda está no início de preparação para esse clássico e já tem polêmica envolvida. Afinal, o jogo era sábado, mudou para domingo, a CBF bateu o martelo e teve torcida que não gostou, né, João? É isso, né, Diogo? Sextou mais um e com polêmica, né? Se não tiver polêmica, não tem corte pra gente. A gente vai trazer aqui, a gente vai debater, vai conversar e vamos para o programa, né, Diogo? Como você falou, tem que ter polêmica e a gente agradece, né? Que é mais um assunto. Não gosta, né? É mais um assunto pra gente repercutir aqui e trocar essa ideia com vocês. Mas, João, é sempre importante lembrar que o Manchete Esportes, ele não cobre só o futebol carioca, só os esportes cariocas, né? A gente também faz um balanço e acompanha de perto, inclusive, o futebol do interior do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, o do Goitacás, que é conhecido aí por ter a quinta maior torcida do estado do Rio de Janeiro, né? Tirando aí os 4 grandes, vem o Goitacás, um time muito tradicional, só que infelizmente vive uma situação muito complicada, um momento crítico financeiro que tem atrapalhado o desenvolvimento do clube. Nessa semana esteve em polêmicas, inclusive um possível rebaixamento antes mesmo de entrar em campo. Só, pelo que parece, essa situação já foi resolvida. O que você traz pra gente de atualização, João? Então, Diogo, como você falou aí, a gente cobriu isso no Manchete Esportes durante a semana. O que acontece? O Goitacás, desde 2024, meados ali, vem passando por essa reconstrução, assumiu uma nova diretoria, né? A gente sabe dos problemas que passaram, não preciso citar aqui. Só que essa diretoria herdou muitos problemas de diretoria anterior, né? Então você resolve um, vem outro. Nessa semana foi mais um capítulo disso. O Goitacás já estreou, começou dia 25 de março, na Série B1 Sub-20. O Goitacás vai jogar o profissional também. E o Goitacás, como não está conseguindo escrever jogadores, tem uns transfer ban por problemas jurídicos, tomou 3 WO, 3-0. E o que o regulamento geral da FRED prevê em casos assim, possível exclusão e multa. E não serve só para o Sub-20, iria para o profissional também. Então gerou todo aquele caos, põe cá, o Goitacás vai ser rebaixado ou não. Mas a FERJ enxerga a situação como atípica, porque está vendo que o Goitacás está resolvendo problemas, mas são muitos problemas para resolver. Entra um, aparece outro, resolve um transfer ban, como aconteceu na Série B2 ano passado, vem outro. Então, assim, a FERJ entendeu e nesse momento não vai punir o Goitacás. O Goitacás até o momento está liberado para jogar, tanto na categoria de base, tanto profissional, porém o transfer ban ainda continua. Eu não sei o valor exato aqui, mas falam que é um valor pesado, é mais um transfer ban que o Goitacás tem, por dívidas trabalhistas herdadas. Então, assim, a diretoria vem se desdobrando para conseguir resolver isso, mas o panorama no momento é esse. Está liberado, mas ainda tem um transfer ban, tem que liberar isso para poder voltar a jogar, Diogo. O ponto principal, né, João, é que o Goitacás, nesse transfer ban especificamente, ele não consegue um acordo. Exato. Em outros, ele conseguiu acordos que possibilitaram, né, o time a voltar a inscrever jogadores, a voltar a desempenhar ali no futebol de base, no futebol profissional. Mas nesse especificamente, não houve acordo nenhum. E quando não há acordo, não tem como o time, a não ser pagando as dívidas, que é o que o Goitacás não tem condição nesse momento, né, não tem como o time voltar a desempenhar suas atividades normalmente. E isso estava causando um certo empecilho. Só que a diretoria, ela tentava, e a FERJ percebeu isso. Ora, a diretoria está tentando, não é falta de vontade da parte deles, né? É uma situação financeira que de momento não tem como ser revertida. Isso tudo foi apurado por nossa equipe, né? Junto com a FERJ, junto também com a diretoria do Goitacás. Fomos publicando isso, inclusive, durante a semana, né, João? Mas até que ontem, ambas as partes chegaram ali a um consenso. Saiu uma nota oficial do clube, né? E vai só que o Goiás tem equipe sub-20, está treinando, já tentou dar entrada em mais de 30 jogadores, só que não consegue por isso. Inclusive já fez amistoso, já a equipe sub-20, mas é aquilo, né? Eles vão se destrinchando ali e, tipo, a diretoria que tem que mandar um abraço aqui pro Zanon, pro Leandro, pro Serginho, mas é problema atrás de problema, muito difícil de resolver. E como você falou, se não tiver acordo, se não tiver boa vontade do outro lado também para ajudar, o clube fica numa sinuca de bico, né, Diogo? Só pra gente entender a situação, né, João? Há aproximadamente 2 anos o estádio estava fechado. Exato. Com cadeado. Não jogava competição profissional nenhuma. Isso aí, o time não jogava, não disputava a competição, o torcedor já estava sem esperanças
nenhuma ali, não tinha esperanças nenhuma realmente, e essa atual diretoria conseguiu reverter esse cenário. O Goytacás voltou às atividades na temporada passada, foi campeão da B2, conseguiu o acesso e agora tenta se reestruturar em meio a esse cenário muito difícil, né? Depende de investidores, depende de patrocínios para viver. O Goytacás depende disso nesse momento para viver e fica lidando ali com esses problemas jurídicos que atrapalham o desenvolvimento do clube. Mas eu tenho certeza que, como um amante do futebol do interior e como também um torcedor aqui pelos times de Campos, né, Goytacás e Americano, eu vou ficar na torcida e acredito que o Goytacás vai voltar em breve para o lugar que ele merece, assim como o Americano, né, João? Que no final desse mês já estreia na A2. O Americano também, se acompanhar uma chat de esporte lá, a gente trouxe detalhadamente lá os esforços que o Americano vem trazendo. Exclusividade, inclusive. Exato. Trabalho muito sério, muito bom que o Americano está fazendo. Ano passado chegou a se classificar no campo para a fase final, mas acabou perdendo ponto ali que foi eliminado. E este ano vem forte de novo, né? Ali o trabalho do grupo Boston City, do Felipe Melo, do André. Então, assim, espero que o Americano suba, porque é bom pra gente, né? Poder cobrir mais gente, cobrindo o Série A do Cariocão com o Americano lá. E que o Goytacás também continue esse caminho de reconstrução. É árduo, é difícil, mas que consiga ter esse como teve no ano passado, né, Diogo? É isso, meu amigo. Bom, vamos ficar na torcida e acompanhando o cenário desses dois clubes. Afinal, o Goytacás está confirmado, o Americano já estava e vão disputar competições estaduais nessa temporada. O Americano A2 e o Goytacás AB1. Seguimos na torcida e acompanhando o desempenho desses dois clubes. Agora, João, antes da gente entrar em mais um assunto, dessa vez envolvendo os times cariocas que entraram em campo pelas competições continentais, dá pra perceber que hoje a gente tá diferente. Tá trajado, né? Tá trajado, né, meu amigo? Tem alguma novidade? Diogo, é nossa primeira parceria do Manchete Esporte, né? Esporte tem que ter coisa ligada ao esporte, ligada ao futebol. E nossa primeira parceria com a Fora da Área Esporte, né, Diogo? É isso aí, meu amigo. Acabou aquela formalidade, blusinha polo, blusinha social, careca. Esquece isso. Agora vamos estar trajados. Eu escolhi pra começar essa linda, muito linda do Newcastle. O João escolheu a lendária do Liverpool, né, João? Retrô do Fernando Torres 2008 ali. E temos aqui, tem pra todos os gostos, né, Diogo? Tem camisa retrô, tem camisa atual, tem camisa de time brasileiro, tem camisa de time de fora, tem de outro esporte. É um catálogo muito maneiro, né, Diogo? Exatamente. E não só de futebol. É importante dizer também que eles têm camisas ali da NFL, da NBA. A gente sabe como que essas camisas são lindas especificamente para quem gosta, então não fique de fora. A loja é muito confiante mesmo, mais de 11 mil clientes espalhados pelo Brasil. Vamos colocar aí o Instagram para você seguir, acompanhar e garantir a sua. Afinal, João, é ano de Copa do Mundo, né? A galera já fica na ansiedade pra colocar o manto logo ali. Isso aí, é escolher a camisa da seleção brasileira, amarela, azul ou de outra seleção, enfim, pode ficar à vontade, porque lá você vai conseguir a sua, não é isso, João? É isso, né, Diogo? Como você falou, não só da brasileira, né? Óbvio que é o carro-chefe, né, seleção brasileira, mas tem de todos os gostos lá. Adidas, Nike, Puma, mandando um catálogo bem maneiro de camisa esse ano. E a Fora da Área vai ter tudo. Olha lá, dá uma olhadinha no Instagram que a gente vai deixar aqui, que vocês vão gostar. E dá essa moral pra gente também, né? Segue por aqui, fala que veio pelo Manchete RJ. E que a gente vai agradecer. Vambora. Tenho certeza que é só o início dessa parceria entre a Fora da Área e o Manchete Esportes. Bom, galera, agora vamos fazer esse balanço dos jogos que aconteceram nessa semana. Foi semana de Sul-Americana, semana de Libertadores, mas só um time carioca se deu bem, que foi o Flamengo. Fez o papel, venceu fora de casa, na altitude, o time tecnicamente, né, muito inferior, que era o Cusco. O Flamengo realmente precisava vencer esse jogo, mas o Fluminense, o Vasco e o Botafogo não agradaram muito, né? O Fluminense jogou fora de casa, empatou 0-0, jogo muito feio com o Laguaira. O Vasco também fez outro jogo tecnicamente muito abaixo ali, tanto das duas equipes, né, João? Contra o Barraca Central, empatou em 0-0 também, mais um empate sem gols. E o Botafogo decepcionou mais uma vez. E é mais um momento que essa torcida do Botafogo vai ter que ter paciência. Afinal, nessa era Textor, é mais um início de trabalho, né, João? Então tem que ter paciência, o treinador tá chegando agora, já conhece pelo menos o ambiente ali do time, né? Mudou muita coisa no elenco? Mudou, mas já conhece o ambiente, já sabe como trabalhar com essa torcida, agora com ainda mais pressão assumindo o cargo de treinador. Não começou muito bem, né, João? Qual é o balanço que você faz desses 4 jogos aí? Quem que você acha que foi melhor? Quem que você acha que foi pior? Como você bem trouxe aí, só do Flamengo só viu essa semana, né? O Flamengo foi lá na altitude, que não é fácil, apesar da diferença técnica, na altitude não é fácil, o Flamengo ganhou 2-0. O Vasco jogou uma noite, nem o Renato foi pra Argentina, né? Botou um time reserva ali, empatou com o Barraca Central. Um jogo muito fraco, assim, no geral, um jogo muito fraco tecnicamente.
muita transpiração e pouca inspiração. Eu acho que o Fluminense foi uma decepção, né? Porque pegou um time muito inferior, apesar de ter sido na Venezuela. Mas acabou empatando ali com o Laguaira, que muitos consideram o adversário mais fraco do grupo. Então, assim, perigoso o Fluminense empatar. O Botafogo, como você falou, né? Mais no início, agora com o Franklin Carvalho, que foi auxiliar do Arthur Jorge, empatou em casa. E é paciência de novo, né? É sempre... Tem que escalar a montanha, né? Quando o Belão auxiliar conseguiu 2 vitórias seguidas, já começa um novo trabalho e vai destacar 0 de novo. Então, em suma, resumo é isso, né? O Flamengo bem, o Fluminense decepcionante, o Vasco, o resultado foi como o Vasco tratou o jogo, né? Levou nem o seu técnico, já o Botafogo é aquilo de novo, né? Tudo novo de novo, né? Eu tenho opiniões, assim, um pouco até polêmicas sobre especificamente esse caso envolvendo o jogo do Vasco e o jogo do Fluminense, João. Por quê? Fase de grupos de Libertadores, a gente sabe que é muito complicado. Os times brasileiros, eles chegam, na maioria das vezes, favoritos até para passarem de fase, mas acabam desperdiçando pontos, principalmente no início, que no final da fase de grupos, nos momentos mais decisivos, acaba fazendo falta. Foi assim com o Flamengo, que já tem o melhor elenco da América há mais ou menos uns 4, 5 anos, né, João? Nas últimas 2 temporadas, passou sufoco para passar de fase na fase de grupos ali da Libertadores, e é um alerta que eu faço principalmente para os times brasileiros nesse início de competição e para o Fluminense. Como você disse, o Laguaira é tido como o time talvez, possivelmente, mais fraco tecnicamente desse grupo, e um empate, sem considerar as circunstâncias do jogo, pode fazer falta no final. É o tipo de jogo que os times brasileiros têm que aprender a não desperdiçar pontos, né? E é o que o Palmeiras vem fazendo, por exemplo. Empatou com o Barranquilla, mas é um exemplo do que ele faz ali na fase de grupos nos anos anteriores, né? Ou seja, esses pontos podem fazer falta, e por isso que eu concordo com você, o desempenho de todos os times cariocas nessa semana, do Fluminense foi o que mais decepcionou. Agora, João, falando um pouco sobre essa questão do Vasco, do Renato não ter ido comandar o time, preferiu ficar treinando aqui com os titulares no Brasil, no Rio de Janeiro, eu acho que isso já é uma característica do trabalho do Renato, né? Ele já, novidade, isso aí não é uma novidade, ele já fez isso em praticamente todos os clubes que ele passou. Não estou lembrado se ele chegou a fazer alguma vez com o Fluminense, mas lembro que com o Flamengo sim, com o Grêmio então nem se fala, já fez várias vezes, afinal é um ídolo histórico por lá. E eu concordo com o Renato, eu acho que existem jogos que nós temos que dar uma certa prioridade, principalmente avaliando o critério de elenco, entendeu? Quando bota na balança o peso de cada elenco, o peso de cada competição, de cada jogo, infelizmente no futebol brasileiro nós temos, e os times têm que escolher um. Esse é o cenário. Agora, existe uma outra polêmica que voltou à tona nessa semana, é a forma que os times brasileiros encaram a Sul-Americana. É uma competição secundária? É. Agora, tem time que não tem condição de disputar uma Libertadores e não dá valor nenhum para a Sul-Americana, sendo que é um título continental, é um título que pode te levar a Libertadores de forma direta, sem você ter que passar por nenhum outro obstáculo, e é uma competição que você enfrenta ali, na maioria das vezes, adversários mais acessíveis no nível continental, né, João? Ou seja, não dá valor para a Sul-Americana. Eu acho que às vezes essa decisão é tomada de forma equivocada, principalmente avaliando os elencos e os times que disputam essa competição. Por exemplo, um Grêmio, ele teria condições de chegar bem numa Libertadores nesse momento? Não teria. Um Atlético Mineiro tem um elenco melhor, mas teria condições de brigar por um título de Libertadores nesse momento? Na minha opinião, também não teria. O Santos, não preciso nem falar. E o Vasco também não teria. Então, por que não apostar na Sul-Americana? Essa é a minha opinião. Eu acho que os times brasileiros acabam pecando muito nisso, ao invés de dar valor para uma competição continental. Diogo, e até é bom você falar na questão do valor, porque na Libertadores a gente vem tendo domínio brasileiro, ganhando em sequência, só que na Sul-Americana é o contrário. Não, exatamente. A gente teve o Lanús ganhando o Atlético Mineiro, Del Valle ganhando o time do São Paulo, Racing ganhando o time do Cruzeiro, a LDU ganhando o time da Fortaleza. Então, assim, se eu não me lembro, a última vez que o brasileiro ganhou foi quando teve uma final entre brasileiro, que foi Bragantino e Atlético Paranaense. Tirando isso, é só fumo. Então, assim, como você falou, é óbvio que na primeira fase ali tem adversários que te possibilitam rodar o time,
montar o elenco e tal, mas no geral você largar de mão uma competição dessa, eu não acho que é uma estratégia boa. Principalmente times que não vêm ganhando nada há muito tempo, não conseguem competir mais com os principais times do Brasileirão, não conseguem competir em Libertadores. Eu não descartaria o Sul-Americano do jeito que vem descartando os clubes brasileiros. Bom, e além disso, João, é importante dizer que pode significar uma reestruturação. A gente lembra do Atlético Paranaense, por exemplo. Ele focou na Sul-Americana há anos, né? Se eu não me engano, em 2019 ali, que ele foi campeão da Sul-Americana. E depois em 2020 foi também, se eu não me engano, foi 2019, foi em 2018, 2021. 2021. E com a vaga de 2021 para Libertadores, foi pro final de 2022, por Exatamente, exemplo. é isso que eu tô falando. Foi um momento de reestruturação do Atlético Paranaense. Foi rebaixado posteriormente? Aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe com o Furacão. Mas é um exemplo do quanto focar na Sul-Americana pode dar certo. O Fortaleza quase beliscou o primeiro título continental de sua história nessa. Chegou na final, perdeu para a LDU nos pênaltis, né? Mas quase beliscou. O Bragantino também é outro exemplo. Ou seja, focar na Sul-Americana pode dar certo sim. E eu acho que tem time bom do Brasil, como Vasco, Grêmio, o Atlético Mineiro, São Paulo, que são favoritos se focarem em uma competição como essa e podem chegar longe, né? A gente sabe que o Galo, por exemplo, bateu na trave no ano passado, perdeu pro Lanús. Então, pode ser que os times brasileiros focando consigam reverter esse cenário aí da Sul-Americana e trazer o título de volta pro Brasil, né, João? Você contar também a cancha, né, Diogo? A experiência que vai te dar você jogar jogos internacionais e enfrentar times em outros países, lidar com a torcida adversária. Acho que tudo isso é bom pro torcedor, é bom pro jogador, bom pro clube também, né, essa experiência internacional, né? Exatamente, meu amigo. Mas vamos seguir acompanhando como esses times vão desenvolver, né? Se eles vão continuar poupando ou não. Afinal, teve gente que poupou dessa vez e já tropeçou. Teve gente que não poupou e perdeu. A situação só vai ficando cada vez pior agora para esses times na Sul-Americana e vamos ver quem vai sobreviver a essa fase de grupos e avançar para o mata-mata. Agora vamos fazer um breve resumo da rodada de Brasileirão. Afinal, os times cariocas entram em campo. João, o Remo enfrenta o Vasco, né? É um jogo que o Vasco tem ali como oportuno para virar a chave, para voltar e reencontrar os caminhos das vitórias com o Renato Gaúcho. O Botafogo enfrenta o Coritiba, para quem sabe conseguir essa primeira vitória aí com o seu novo treinador. E tem o Fla-Flu, que é o jogo mais esperado da rodada, já com bastante polêmica. Como que você avalia, antes da gente entrar na polêmica do Fla-Flu, que a gente deve se aprofundar mais nesse jogo, esses dois jogos, Vasco e Botafogo, enfrentando o Remo e enfrentando o Coxa, João? Cara, então, o jogo do Vasco, eu acho que o Renato trouxe uma pressão muito grande pra si, né? Abandonando o jogo da semana sul-americana pra focar nesse jogo. Verdade. É um jogo difícil, uma viagem longa. O Remo, apesar da pontuação ser abaixo, é um time que vende muito caro suas derrotas. Tanto que o gol do Bahia foi 3 ou 4-1, não lembro exatamente agora. Fez um bom jogo com o Flamengo também no Maracanã. Então, assim, é um time traiçoeiro, um jogo subestimado ali. O Renato trouxe uma pressão pra si. Se perder esse jogo, a torcida vai começar em cima. Mas, assim, diante de todo esse cenário, eu acho que o Vasco ainda é favorito. É um jogo para pontuar, fazer os 3 pontos ali para casa. Ainda mais depois daquela derrota para o Botafogo. E o Botafogo contra o Coritiba em casa. Por mais que o Coritiba faça uma boa campanha, acho que jogando no Rio, o Botafogo é favorito. Mesmo todo esse cenário de trocar técnico, tudo de novo, trabalho novo. Mas acho que o Botafogo é favorito. E o Fla-Flu, acho que já começou, né, Diogo? O Fla-Flu já começou. Eu acho que o Flamengo é favorito para esse jogo. O Flamengo, o Del Jardim vem começando a achar, dar uma consistência para a equipe. O Fluminense dá sinais de que começa a tropeçar. Então, assim, eu acho que é uma rodada muito interessante para os clubes cariocas. Exatamente. Mas, João, eu tenho uma polêmica especificamente sobre esse Fla-Flu aí. Afinal, no meu ponto de vista, é aquele jogo que o Fluminense não perde. Aquele jogo de rodada, aquele Fla-Flu de rodada de Brasileirão é o jogo que o Fluminense gosta de vencer do Flamengo. A gente já sabe disso. Inclusive, a torcida do Fluminense se irrita com isso e a do Flamengo zoa o rival nesse ponto de vista, né? Porque quando é mata-mata ou quando é final, quando tá valendo, entre aspas, algo importante, o Flamengo vence. Foi assim nesses últimos anos, nos últimos clássicos aí decisivos. Mas quando é algo ali no meio de um campeonato brasileiro, quando é algo envolvendo uma rodada de Brasileirão, um jogo menos relevante também no campeonato carioca, o Fluminense tem vencido o Flamengo. Mas a gente sabe que esse favoritismo, assim, essas suposições que a gente cria, na verdade, não entram em campo, né? Eu também concordo com você, eu acho que o Flamengo chega em um momento melhor do que o Fluminense e é favorito também pelo elenco que tem, né, João? A gente tem que pesar também por esse ponto de vista do elenco.
O Flamengo tem um elenco bem melhor que o Consegue rodar muito mais. Consegue rodar muito mais. Descansou, por exemplo, o Arrascaeta, o Pedro, o Jorginho e o Pulgar sofrem com problemas físicos, então nem foram para altitude. A gente não sabe se vai voltar. O Léo Ortiz também foi poupado. Enfim, conseguiu rodar bastante o elenco e chega com esses principais jogadores mais descansados para o Clássico. Agora, a polêmica principal deveria ser sábado, como já estava marcado no calendário, ou realmente a CBF agiu certo em mudar esse jogo para domingo, João? Cara, vamos lá, analisando jornalisticamente, né? Só trazer fato aqui, não trazer opinião nenhuma. Sem clubismo, sem clubismo. O Flamengo solicitou, e o Fluminense também acatou, parece que o Fluminense também solicitou, o penalti, o Fluminense escreveu, e a CBF acatou. Os três ali resolveram, entraram em consenso. Quem sou eu pra falar que tá certo ou errado, né? Mas aqui vai um asterisco, uma ressalva pra mim, porque eu acho que a CBF agora traz pra si. Será que essa boa vontade vai ter com outros casos também? Também pra emerge também, né? Porque sempre falam da questão da logística de jogos e tal. Vai ter o Botafogo no mesmo dia, né? O Botafogo vai jogar no Engenhão, lá nas proximidades ali, e garantir a logística. Mas, por exemplo, quando o Vasco, por exemplo, quer fazer o Clássico em São Januário, não pode porque não garante segurança. Então, assim, sobre a questão de anular, de mudar o caso, sim, os três concordaram, quem foi para falar, né? Se os três clubes estão de acordo. Mas eu acho também que agora, para casos futuros, vamos ver se a CBF e a PMED terão a mesma postura, né, Diogo? Exatamente, João. Concordo plenamente com tudo que você falou ali agora, mas eu vou além. No meu ponto de vista, a gente tem que avaliar também os critérios, e eu digo como um jornalista mesmo nesse momento. O Flamengo fez uma viagem muito pesada para a altitude e não conseguiu voltar a tempo dentro do período que era previsto. A gente acompanhou factualmente ali as notícias dos problemas envolvendo o voo de volta do Flamengo, né, João? Exato. Que, enfim, sofreu por atrasos. O time só foi pousar no Rio de Janeiro na noite de ontem, ou seja, praticamente 24 horas depois do jogo, né? E sabemos também como os jogadores sofrem para se readaptar de um jogo para o outro em meio a esse calendário do futebol brasileiro. Mas é importante dizer o que o João ressaltou aqui. Não deve valer apenas para um jogo, apenas para um clube. Essa boa vontade deve ser mantida por parte da CBF quando outros times passarem pela mesma situação, senão vai voltar a ter uma polêmica. Eu acho que a boa vontade foi correta. Se foi o Flamengo que pediu, parabéns para a diretoria do Fluminense que entrou em um acordo e aceitou. Afinal, a gente está trabalhando, a gente está levando em consideração o lado humano dos jogadores, né? É o lado físico, de readaptação. O Fluminense já estava no Rio de Janeiro. Não teria problema nenhum em jogar sábado, por exemplo. Mas, avaliando também que o Fluminense tem um jogo da semana que vem no Rio, pela Libertadores, a diretoria considerou isso, inclusive na nota oficial, e para ela não houve problema nenhum. Então, eu acredito que esse ponto de vista foi bem acordado. Parabéns para a CBF, parabéns para os clubes que conseguiram deixar a rivalidade dentro de campo, né, João? E entraram em um acordo ali para beneficiar o bom futebol. A gente torce agora que os jogadores consigam desempenhar aquilo que a gente espere, que seja um jogão, que seja um excelente clássico, principalmente dentro dessas circunstâncias, e que as torcidas não levem isso para fora do campo, né? Porque Exato. A gente sabe que todo Fla-Flu tem briga no entorno do Maracanã, já passamos por algumas fatalidades, inclusive, então que as torcidas não levem essa disputa, essa polêmica para fora do campo. Foi tudo acordado, os times vão chegar na melhor condição e vai vencer o melhor. Então, por favor, que esse cenário não se repita mais uma vez e mais um Fla-Flu, briga no entorno do Maracanã, principalmente envolvendo essas polêmicas, e que a Polícia Militar cumpra com o que ela disse, né, João? Que vai garantir a logística e a segurança dos dois jogos, o do Botafogo, que enfrenta o Curitiba, e também do Fla-Flu. Afinal, são 3 torcidas que vão estar circulando no Rio de Janeiro no domingo, né, João? É isso, senhor. Até para fechar esse assunto, como eu falei aqui, já que os clubes entraram em consenso, sim, aí eu
tem critério técnico, fisiologia e tal, respeito 100%, mas eu também entendo o torcedor fluminense que não tá feliz com isso. Você imagina, o torcedor não vai querer pensar em fisiologia, claro. O Fluminense tá no Rio, tá descansado, ia pegar o Flamengo já cansado, sem treino, o Fluminense briga por título querendo ou não, aí vai lá, o seu clube aceita trocar a data do jogo, sabendo também que perde um dia de descanso para Libertadores na quarta-feira, é óbvio que o torcedor vai ficar chateado, vai espernear. Teve até um amigo que falou que o post da nota oficial do Fluminense teve mais comentários do que do título da Libertadores. Você vê a tamanha satisfação da torcida, né? Então, assim, entendo totalmente o lado da torcida, mas também entendo o clube. Não vou também entrar aqui em polêmica, porque foi um consenso, todos os lados concordaram, mas eu entendo o torcedor ficar chateado, né, Diogo? Eu entendo e concordo com a decisão. E também entendo que a zoação faz parte e a irritação por parte da torcida do Fluminense faz parte também. Os torcedores têm todo o direito de opinarem. Afinal, eles que mantêm os clubes ativos, né, João? Eles que compram ingresso, vão pro estádio apoiar. E realmente a torcida do Fluminense se irritou, acho que a grande parte. Afinal, ia chegar mais preparado fisicamente no clássico. É um jogo importante. Tudo que envolve o Fla-Flu nos últimos anos, né? Então a torcida tem seu direito de se irritar, de protestar também contra essa decisão. E agora o que a gente vai esperar é que seja um jogão e que vença o melhor, né, João? E que seja melhor que o final do Carioca, né? Que, pelo amor de Deus. Jogo horroroso. Jogo muito fraco e que seja um jogo movimentado agora, de bastante gol, né, Diogo? É isso, meu amigo. Chegamos ao fim de mais um Manchete Esportes, mais um sextou aqui com vocês. Mas não tem problema, siga nos acompanhando durante o fim de semana, durante toda a semana que vem nas nossas redes sociais. Se você não seguiu o nosso Instagram ainda, você só pode estar em Marte com os astronautas que foram lá para a Lua, né, João? Não, estão lá na Lua, planeta. Estão fora da Terra, porque não é possível. Siga o nosso Instagram, @Manchete Esportes, nos acompanhe lá nos nossos cortes, nas nossas análises, nossos palpites, tudo envolvendo os quadros, isso aí, envolvendo também o futebol internacional, semana de Champions vindo aí, jogos de volta. Então, nos acompanhe, faça esse convite especial para vocês e até a próxima, né, João? É isso, né, Diogo? Segue nossa rede social lá, segue também Fora da Área, que é a nossa parceira. E vamos mais um final de semana aí, né, Diogo? Garanta sua camisa de time lá com eles. Valeu, pessoal. Tamo junto. Fica aqui o @ da Fora da Área mais uma vez e acompanhe nosso Instagram para mais notícias envolvendo futebol, entre outros esportes. Valeu, tamo junto. Até a próxima.